Então, vamos retomar agora a pauta dessa segunda sessão, dessa reunião do mês de maio, o item 60, recorrentes Sadia e Fazenda. Esse processo foi retirado de pauta por determinação do presidente, na última sessão, por falta de tempo hábil. E com a palavra o relator, doutor Luiz Eduardo. Bom, presidente, serei breve, o mais que eu conseguir. Trata-se aqui de recurso tanto do contribuinte quanto da Fazenda. O tributo é PIS, o período segundo trimestre de 2007, e aqui discute-se crédito da não cumulatividade. O despacho decisório de folha 327 indeferiu a totalidade do crédito pleiteado e glosou alguns insumos por falta de relação direta com o produto. São eles: uniformes, vestuário e EPI, material de limpeza e desinfecção, produto de movimentação de carga e embalagem, que são os pallets, combustíveis, ferramentas e materiais utilizados em máquinas e equipamentos, e bens do ativo imobilizado, além de aquisições cuja utilização no processo produtivo não foi detectada, e embalagens. Alguns insumos por falta de desgaste em função de contato, são eles: frete, produtos sujeitos à alíquota zero, aquisições com suspensão ou redução do crédito e serviços. 3. Gastos relacionados à energia elétrica, são 2. Despesas que não eram de energia elétrica, mas de comunicação, e energia elétrica de períodos anteriores. 4. Gastos relacionados a aluguéis, são eles: aluguel de pessoa física e aluguéis de períodos anteriores. 5. Gastos com armazenagem e frete, são eles: 5 gastos com armazenagem e frete. Notas que não se referem à armazenagem ou frete. Aquisições de pessoas físicas, gastos com nota fiscal não apresentada, reembolso de energia elétrica e movimentação de cargas. 6. Depreciação do imobilizado, bens adquiridos antes de 1º de maio de 2004 e itens glosados conforme planilha. 7. Crédito presumido da atividade agroindustrial, aplicação incorreta do percentual de 60%. B. Aquisições que não se enquadram no conceito de insumo. E C. Insumos sujeitos à alíquota zero. Por fim, bens importados, são eles: sujeitos à alíquota zero. Sujeito passivo apresenta manifestação de inconformidade, suscitando nulidade do despacho decisório por falta de fundamentação, discorda do conceito de insumo utilizado pelo despacho e insurge-se especificamente contra as glosas. Requer a reversão das glosas, prova pericial e juntada posterior de documentos. Pede que juros não incidem sobre multa, que sejam limitados a 1% ao mês. Ainda pede cancelamento da multa por entendê-la confiscatória. Decisão de primeira instância julgou a manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo o direito creditório. Então, em sede de recurso voluntário, sujeito passivo reitera as alegações da manifestação de inconformidade, além de alegar nulidade da decisão de primeira instância por indeferimento do pedido de diligência e perícia. Pede o reconhecimento do direito creditório. Sobrevém a decisão recorrida, a decisão é 3403002476, que se encontra folha 643 e seguintes. Aqui é importante. Ela dá provimento parcial ao recurso voluntário para afastar glosa de 12 itens. 11 itens. Letra A, material de limpeza e desinfecção. Letra B, embalagem de transporte. Letra C, combustíveis. Letra D, lubrificantes e graxa. Letra E, serviços de transporte de sangue e armazenamento de resíduos. Letra F, despesas de energia elétrica de períodos anteriores. Letra G,
despesa de armazenagem e frete na operação de venda de períodos anteriores, corrigir as alíquotas adotadas para o crédito presumido, inclusive em relação aos assegurados pela decisão de piso, em função da natureza do produto a que a agroindústria dá saída e não a origem do insumo que aplica para obtê-lo. E serviço de lavagem de uniformes. Fazenda Nacional alega divergência em relação a 4 matérias. Primeira matéria, material de limpeza e desinfecção. B, despesa com energia elétrica de período anterior. C, despesa de armazenagem de período anterior. Primeira matéria são esses 3 itens. E traz paradigma 3302002025. Fundamento pedido dizendo que material de limpeza não é insumo, somente dá direito a crédito gastos do período e crédito presumido deve ser calculado com base no insumo adquirido, não sobre o bem produzido. 2. Embalagem para transporte. Traz como paradigma 3101000795, fundamentando que embalagem ela não é incorporada ao produto, portanto não é insumo. Terceira matéria, despesa com lavagem de uniforme. Paradigma 3302002064. Alegando que gasto com lavanderia não caracteriza insumo. Então, das 4 matérias, só foram admitidas essas 3. Não vou relatar a quarta, que ela não vem ao caso. Em sede de reexame, foi confirmado esse exame, temos as 3 matérias. De novo, a primeira matéria com 3 subitens, a segunda, embalagem para transporte, a terceira, lavagem de uniforme. Em contrarrazão, sujeito passivo requer negativa de provimento ao recurso da Fazenda Nacional para manutenção da decisão recorrida quanto a essas matérias. E o sujeito passivo apresenta divergência em relação a 7 matérias, mas só foi admitido em relação a 2 matérias. Então, eu vou relatar essas 2. Número 1, direito ao crédito das contribuições sociais não cumulativas sob gastos com indumentárias. Paradigma 9303001-740, alegando que indumentária imposta pelo poder público na indústria por exigência sanitária caracteriza insumo. Segunda matéria, direito ao crédito das contribuições sociais não cumulativas sobre produtos para movimentação de cargas e embalagem para transporte de pallets. Paradigma 3402002361, dizendo que pallets utilizados para movimentação de produtos acabados enquadram-se no conceito de armazenagem e dão direito a crédito. Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer negativa de provimento ao recurso para manutenção da decisão recorrida. Esse é um extenso relatório, presidente. Teremos sustentação oral? Senhor relator, Sim, doutor tem escrito. O doutor tem 15 minutos. Desculpa, presidente, até me antecipei a ansiedade. Eu já até tinha me adiantado na primeira parte, né, que eu pensei que o julgamento fosse conjunto, mas peço desculpas, mas só para reafirmar, né, os critérios definidos pelo STJ de essencialidade, relevância, com relação ao pallet, há precedentes dessa turma. Eu cito o acordo 9303003478 e o 9303007781. Com relação às indumentárias, elas são utilizadas diretamente na atividade produtiva, são determinadas a utilização pelo poder público, então não tem como o contribuinte deixar de utilizá-las, né? Enfim, as demais matérias já são de entendimento, já tem dezenas, se não centenas de decisões dessa turma, já fico à disposição para eventual esclarecimento. Doutor Luiz. Presidente, conheço de ambos os recursos, passo ao mérito.
adoto o parecer normativo COSIT, Receita Federal, número 5 de 2018, que está em linha com a decisão do STJ sobre o tema. Recurso da Fazenda Nacional. Primeiro, crédito sobre material de limpeza e desinfecção. Isso é claramente colocado no parágrafo 100, e no caso temos produção de alimentos, cuja qualidade é notadamente dependente da limpeza das instalações, portanto, o crédito é restabelecido, nego o provimento ao recurso da Fazenda Nacional quanto a essa matéria. 2. Crédito sobre despesa de energia elétrica e armazenagem de períodos anteriores. O parecer é silente. Para o deslinde da questão, entendo aplicável o entendimento defendido pelo paradigma de que somente custos incorridos no período devem compor o correspondente crédito. Outra interpretação implicaria total falta de controle do efetivo valor do crédito, podendo implicar eventuais tentativas de aproveitamento do mesmo valor. Falei eventuais, por isso a razão da norma. Aproveitamento do mesmo valor mais de uma vez, ou de gastos de períodos que já estivessem alcançados pela extinção do direito de repetição de indébito. Portanto, dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional quanto a essa matéria. 3. Cálculo do crédito presumido. Nego o provimento ao recurso da Fazenda Nacional quanto à matéria, isso está pacificado. 4. Crédito sobre embalagem de transporte. Aqui nós temos que a embalagem não se incorpora ao produto. Esse era o meu entendimento e o entendimento da maioria à época, em 2020. Então, eu, de maneira coerente, estou dando provimento ao recurso da Fazenda Nacional quanto a essa matéria. Esse talvez seja o ponto a ser discutido pelo Dr. Rodrigo Mineiro. Crédito sobre despesa de lavagem de uniforme. Ele se inclui no conceito de limpeza e assim eu nego o provimento ao recurso da Fazenda Nacional quanto à matéria. Passo ao recurso do sujeito passivo. São dois assuntos. Vamos tratar primeiro da Fazenda. Sim, senhor presidente, como o senhor quiser. Luiz, então, embalagem para transporte, você está dando provimento ao recurso da Fazenda? Não, eu estou dando provimento ao recurso da Fazenda porque era o nosso entendimento à época. Depois a gente mudou isso porque era necessário para manter a qualidade do produto alimentício. Não era esse o nosso entendimento e eu estou sendo coerente com a decisão de 2019. É o mesmo fundamento que eu coloquei lá, coloco aqui. Tá. Então, é dando provimento parcial somente em relação aos itens 2 e 4. Restabelecer glosa de energia elétrica, armazenagem de período anterior e embalagem para transporte. Doutora Tatiana. Presidente, acho que o doutor Rodrigo gostaria de falar. Doutor Rodrigo Mineiro pediu a palavra. Eu queria um esclarecimento com relação a essa despesa de energia elétrica e armazenagem em períodos anteriores. Há comprovação de que isso foi utilizado? A empresa ela veio nos autos trazer alguma informação sobre isso? Isso consta na decisão recorrida? O recorrido deu porque achou que era necessário. Agora, como não é do período, eu não estou dando. Esse é o motivo. Okay. Doutora Tatiana. Bom, em relação a materiais de limpeza e desinfecção, eu acompanho o relator, né, pela negativa do provimento. Em relação a despesas com energia elétrica e a armazenagem de períodos anteriores, eu adoto como fundamento o inciso 3 do artigo 3º da 10833, porque ele fala despesas com energia elétrica consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica, ou seja, é um dispositivo que está separado do inciso 2, ou seja, não precisa necessariamente ser utilizado para produção, mas nos estabelecimentos da pessoa jurídica. E nesse caso aqui, a energia elétrica é do estabelecimento da pessoa jurídica, né?
Então, nesse sentido, eu abro divergência. Em relação ao cálculo do crédito presumido da agroindústria, eu vou pedir para o relator, eu acho que é melhor citar a súmula CARF número 157, né? Porque a súmula CARF 157 fala do percentual da alíquota do crédito presumido, né? Que tem que ser determinado de acordo com a natureza da mercadoria produzida, porque, né, por conta do regimento. Então, nesse sentido, eu acompanho o relator. Em relação à embalagem para transporte, eu peço vênia para divergir, porque sempre foi o meu entendimento realmente de que ele seria necessário, né? Inclusive porque é uma empresa alimentícia, né? Então, eu também nego provimento nessa parte, então abro a divergência nessa parte. Em relação às despesas com lavagem de uniformes, eu acompanho o relator, presidente. Então, a doutora Tatiana está abrindo divergência para negar provimento total ao recurso da Fazenda. É isso? Negando provimento total. Isso, presidente. Não está dando nada, né? Não está estabelecendo coisa nenhuma. Nem a competência, nem a embalagem para transporte. Perfeito, negou o provimento. Isso. Doutor Rodrigo Mineiro. Presidente, eu também vou acompanhar a divergência, negando total. Eu entendo, na verdade, eu estou acompanhando a jurisprudência desse colegiado com relação à embalagem para transporte, né? Essa evolução que foi feita, né? Eu comecei a acompanhar essa posição. E com relação ao crédito de períodos anteriores, eu também entendo que é possível. Se tivesse sido a questão de prova, seria uma outra situação. Mas em tese, né, como a gente está tratando aqui de um direito, né, eu acompanho a divergência que entendo que é possível esse crédito sobre despesas de energia elétrica, mesmo de períodos anteriores. Como a gente não está discutindo aqui a questão de prova, se houve a prova, se não houve a prova, por isso que eu vi o questionamento, eu então acompanho a divergência e nego o provimento ao recurso da Fazenda, integralmente. Doutor Balcia. Com a divergência, com a devida vênia, doutor Luiz Eduardo. Doutor Jorge. Doutor Luiz, esse material de transporte aqui são só pallets? A gente tinha feito aquela diferença. Sim, mudou a jurisprudência de lá para cá. Eu estava dizendo, eu não voto mais dessa maneira, estou apenas me vinculando ao que já foi decidido para ter uma decisão única. Se eu ficar vencido, eu vou ter que rediscutir o que nós fizemos em 2019. Essa foi a grande questão, desde o início levantada pelo doutor Rodrigo. Mas a pergunta especificamente é que porque nós temos dado, né, quando for necessário para todos que a gente deu foi basicamente de indústria alimentícia, dois processos dessa passada. E eu estou vendo aqui são só pallets, é isso? Essa é a minha pergunta. São pallets e Sadia, né? Faz produto alimentício, para a comida não ficar encostada no chão. Então eu divirjo do Dr. Luiz quanto a essa parte aqui, quanto ao material para embalagem. Essa aqui eu nego o provimento, então. O recurso está fazendo. Essa é a minha única divergência. Você está divergindo também em relação à energia elétrica, então, se o senhor está negando o provimento ao recurso. Não. Estou divergindo apenas, eu estou dando provimento parcial apenas em relação à energia elétrica e armazenagem de períodos anteriores. Ou seja, estou negando provimento parcial ao recurso da Fazenda quanto a embalagens e para transporte. Eu só falei porque sim, porque se você está negando provimento parcial, é só corrigir porque a gente dá provimento parcial, a gente nega provimento parcial. Não, na verdade, isso foi a minha divergência foi parcial. Em relação Mas tudo bem. Doutora Érica. Eu acompanho divergência. É mais fácil esse caso. Doutora Vanessa. Também acompanho divergência, presidente. Eu também acompanho divergência. Material de embalagem de transporte já temos jurisprudência. E a justificativa, com todo o respeito ao Luiz Eduardo, mas a justificativa que ele deu para negar a energia de períodos anteriores é a falta de controle dos créditos. Acho que aqui a gente está julgando direito, né? A gente não pode entrar nessa seara de falta de controle, se vai facilitar ou dificultar o controle. Estamos julgando o direito
Eu voto com a relatora. Então, foi... Presidente, com a negado divergência, né? com a divergência. Até porque eu nem chamou o doutor Luiz de relatora, né? Voto com a divergência. Então, no caso da recusa da Fazenda, foi negado provimento por maioria de votos, vencidos os conselheiros Luiz e Jorge, que davam provimento parcial. Agora, recurso do contribuinte. Um minuto, presidente. Perfeito. Vamos passar, então, para o recurso do contribuinte. Recurso do contribuinte, ele tem 2 pontos. São indumentárias e produtos para movimentação de cargas e embalagens para transporte. As indumentárias consistem em uniformes e equipamentos de proteção. Sobre o tema, o parecer se manifesta no sentido de que se enquadram no conceito de insumos, parágrafo 137. No caso, então, dá-se provimento ao recurso quanto aos uniformes. 2. Produtos para movimentação de cargas e embalagens para transporte, pallets, produtos para movimentação de cargas e embalagem para transporte caracterizam-se como parte integrante do custo de armazenagem e transporte de produtos acabados, tratado nos parágrafos 5.5 e 5.6 do parecer antes referidos. De acordo com o parecer, as embalagens para transporte de produtos acabados não são insumos, então eu estou negando o provimento ao recurso do sujeito passivo. Lembrando aqui que é pallet para produto acabado. Está negando em relação aos 2 indumentárias? Estou dando. Eu dou provimento parcial para restabelecer o crédito ou afastar a glosa de indumentárias. Outro que eu neguei foi o pallet. Doutora Tatiana. Bom, em relação à primeira matéria, eu acompanho o relator, né? Indumentária seriam insumos, né? Por conta do parecer normativo. Em relação à segunda matéria, ainda que seja vinculada a um produto acabado, né? Mais ainda que por considerar que é essencial e também por considerar que é um produto alimentício, então eu abro divergência. Então, eu dou provimento ao recurso do contribuinte, presidente. Doutor Rodrigo. Eu acompanho o relator, a questão dos partes aqui, produto acabado não é insumo. Acompanho o relator. Doutor Bolsi. Com divergência. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com a divergência, presidente. Doutora Vanessa. Também acompanho a divergência. Doutor Luiz, então só para tirar a dúvida mais uma vez, esses pallets... Eu esperaria esse crédito, presidente. Eu só não dei o crédito do pallet, porque o pallet é para o produto acabado, que a comida não perder suas características. Sim. Hoje eu daria. Eu não dei porque eu já disse qual é o meu critério, não vou ficar repetindo.
Eu acompanho a divergência da doutora Tatiana. A gente tem dado pallet ultimamente. Então, por maioria de votos, negou-se o provimento, por maioria de votos, deu-se o provimento de recurso especial do sujeito passivo. Vencidos os conselheiros Luiz, Rodrigo e Jorge. Então, o resultado final, recurso da Fazenda, foi negado o provimento por maioria, vencidos os conselheiros Luiz e Jorge, que dava um provimento parcial. Não precisa nem colocar isso, né? Mas é bom colocar, que dava um provimento parcial. E, em relação ao recurso do contribuinte, foi dado provimento por maioria de votos, vencidos os conselheiros Luiz, Rodrigo e Jorge. Voto vencedor tem que ser Tatiana, foi uma das únicas que votou. Doutora Tatiana, voto vencedor. Doutor Rodrigo Mineiro, o senhor ia fazer o voto vencedor? Como o senhor votou com... Vou estudar, inclusive, a posição... Posso fazer aqui só um comentário, presidente, por favor? O senhor me permite a palavra em um minuto? Sim, perfeitamente. Eu peço que todos os conselheiros façam uma análise detalhada das implicações dessa decisão nos itens 58 e 59 para evitar novos embargos. E cada um seja consistente, se cada um for coerente nos 3 votos, não teremos embargos. Tá. É só isso, presidente. Obrigado. Doutor Luiz, eu posso copiar o voto ou o senhor vai complementar com a súmula 157? Eu já escrevi súmula 157 na ementa, não precisa mais nada. Ah, então tá bom, obrigada. Pode copiar, fica à vontade. Na hora que a senhora falou, sabe por quê? Porque a súmula foi depois de eu ter feito, em 2020. Eu fiz em abril de 2020 esse voto. Tá que bom. ele saiu de pauta. Eu coloquei em pauta, lá naquela época. Certo. E talvez se eu tivesse colocado naquela época, a maioria tivesse me acompanhado, porque mudou o entendimento de lá para cá. Tá certo. Obrigada. Obrigado, doutor João. Encerrado esse julgamento. Muito obrigado e boa a todos. Até o mês que vem. No mês que vem. Item 61. Érica. 62. Érica também. Vou confirmar se foi retirado de pauta ou não. Presidente, 62 é meu, Rodrigo. Também é da mesma empresa, só que são 2 relatores distintos. Sim. Deixa eu ver aqui, né? Tá certo. Doutora Érica no 61 e doutor Rodrigo Mineiro no 62. Então, eu e o advogado é o mesmo, doutora Ana Cristina. Então, Patrícia, pode convocar a patrona. Então, vamos julgar primeiro o item 61, recorrente Guerdal, interessado em fazenda. Sim, doutor Rodrigo. Eu coloquei o processo por e-mail, eu enviei o processo por e-mail, porque eu ainda não consigo adicionar nada na minha pasta. Não consegue? Aí eu enviei para todo mundo por e-mail. Okay? Tá, vou passar um e-mail aqui agora para o Armando também, então. Patrona convocada, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro, ele está muito fechado, ele precisa se abrir, porque ele não consegue abrir a pasta. Né? Estou tímido ainda, doutora Tatiana. Com o tempo, o mineiro, até ele pegar, até ele conhecer o ambiente, ele fica mais fechado mesmo. Isso é coisa de mineiro, tá bom. Mas com certeza depois a gente... Vocês têm 2 mineiros aqui, outros 2 mineiros aqui, vocês conhecem bem o mineiro. E 3 mineiros, doutora Érica. Isso, eu falei outros 2, Tá, Apesar do presidente já estar fora de Minas há muito tempo, né? Mineiro agora já é a maioria.
Eu vou escrever um e-mail rapidinho com o Armando. Então, Patrícia, pode chamar a patrona, doutora Ana Cristina. Patrona disponível na sala. Boa tarde, estou ouvindo. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Ana Cristina. Nós temos dois processos do mesmo contribuinte com dois relatores diferentes. Então, eu vou apregoar o processo 61 da doutora Érica, a senhora faz a sustentação oral. Se necessário, a senhora complementa no próximo. Se não necessário, a senhora dispensa a sustentação. Perfeito. Item 61, recorrente Gerdau Aços Especiais, interessado em fazenda. Relatora, doutora Érica. Então, aqui vamos lá. Prazo de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, quanto ao acórdão 34.01006.143, cuja emenda se transcreve na parte que interessa. Matéria-prima, produto intermediário, ferramentas e parte de peças, refratários, direito ao crédito, inexistência. Houve apresentação de imagem de declaração por parte do contribuinte, suscitando omissão contra a obscuridade no julgado. No entanto, foram rejeitados em despacho de admissibilidade de embargos. Intimada a decisão, o contribuinte interpôs recurso especial e a divergência suscitada pela contribuinte diz respeito à nulidade por vício de motivação, ausência de comprovação dos fatos alegados e fundamentação genérica, nulidade por cesseamento de direito de defesa, indeferimento da perícia e direito ao crédito de PI e atividade siderúrgica, materiais refratários de uso e consumo. O recurso especial do contribuinte foi admitido parcialmente somente com relação à terceira matéria, que trata do direito de crédito básico de PI, atividade siderúrgica, materiais refratários de uso e consumo. A Fazenda foi intimada e apresentou contrarrazões, querendo que seja negado seguimento ao recurso e, caso conhecido, requer que no mérito seja negado provimento ao citado recurso, mantendo o acordo proferido pela turma COP, quanto à matéria objeto do recurso especial do sujeito passivo. É o relatório em síntese, presidente. Doutora, tem 15 minutos. Ok. Boa tarde, senhor presidente, senhora relatora, demais conselheiros aqui presentes. Bom, a gente está aqui diante da recurso especial do contribuinte visando a reversão da glosa da aquisição de materiais refratários. A Gerdau Aços Especiais é uma empresa siderúrgica e, por isso, ela faz uso intensamente dos materiais refratários e eles são utilizados de forma a cobertar todos os fornos que são utilizados no processo produtivo. O processo siderúrgico, ele é complexo no sentido da questão do calor, né? São altas temperaturas, acima, às vezes, de 1.800 graus Celsius, que é para derreter toda a sucata e fabricar o aço. Nesse sentido, a gente, em relação ao recurso especial da contribuinte, nós tivemos a reversão da glosa negada, porque no voto condutor houve um entendimento de que esses materiais refratários, eles seriam partes e peças do maquinário e, portanto, não daria direito ao crédito.
Entretanto, é importante colocar aqui para os senhores a diferença entre os refratários e partes e peças. Eu acho que esse é o grande discussão hoje do refratário. Eu tenho visto as decisões desse egrégio conselho e todos estão sendo seguidos nesse sentido de que o refratário seria partes e peças, principalmente na condução do voto que foi elaborado pelo conselheiro Jorge Elmiro. E temos aqui, primeiro, o refratário, ele serve, sim, sem dúvida nenhuma, para o isolamento dos fornos, das panelas industriais, e fazendo com que o aço se mantenha quente e líquido. Sem o aço, sem o refratário, não seria possível nem produzir o aço. Não teríamos nem forno capaz de fazer esse derretimento da sucata. E nos autos, o que a gente tem são refratários com vida útil curta, que vai de 1 dia a 6 meses, em média. Não estão considerados no ativo fixo. Então, esses refratários estão diferentes. Se olharmos os fornos, se eles forem vendidos, eles serão vendidos independentemente dos refratários. Os refratários são tijolos, são revestimentos que também são vendidos de forma separada. Inclusive, até para o julgamento hoje, entrei no portal dos contadores, né, portal dos contábeis, e lá a classificação de isolamento térmico, nada mais é do que o refratário ao isolamento térmico, ele tem classificação própria e não pode ser entendido como partes e peças. Tá? Então, como eu disse, o acordo recorrido, ele entendeu que realmente não poderia dar direito ao crédito por ser produtos que se incorporam às instalações industriais e, portanto, partes e peças. Entretanto, temos vários julgamentos aqui no CARF, alguns bem recentes, das turmas ordinárias, em que eles aceitam o material refratário, porque eles entendem que em que pese os materiais refratários, eles revestirem os fornos e os equipamentos das indústrias siderúrgicas, eles se consomem em contato direto com o produto, não são contabilizados como ativo imobilizado. E para esses julgamentos que eu tenho visto nas turmas ordinárias, a exemplo dos que foram citados no recurso especial, que é o primeiro acórdão paradigma, que é o acórdão 3302.007.478, que é de agosto de 2019, da terceira Câmara da segunda turma ordinária. Nessa decisão, ele cita também decisões do STF, do STJ, que concederam os créditos aos refratários. De fato, são decisões antigas. Hoje em dia, a gente não temos decisões mais recentes. Mas se formos aplicar o RESP, que é de 1.075.508, que é o repetitivo, eu gostaria até a atenção dos senhores, porque no trecho, né, do acórdão, eu confesso que eu acho que ele não foi muito bem elaborado, que foi da relatoria do ministro Fux, tem algumas contradições, às vezes, no acórdão, mas tem um trecho que dá para ver exatamente quando se tratam dos refratários. É um trecho no voto, ele está falando o seguinte: os bens e produtos que geram créditos. E aí ele vai citar o parecer normativo 181/74. Aí ele coloca 2 pontos. Aí ele fala, entre outros, admitem o crédito do imposto desde que utilizados na fabricação de produtos tributários. Aí citam vários itens e aí coloca no final, bem como placas refratárias para canais, lingoteiras e etc. Continuando ainda, ele fala assim, ainda consoante o parecer normativo, que é 187 que eu acabei de falar, ele fala, não geram direito ao crédito. E aí cita vários itens, dentre eles está lá, tijolos refratários usados em fornos de fusão metais, que seriam esses. Só que logo em seguida ele coloca que o rol dos produtos que geram crédito retromencionados, a toda evidência, não são exaustivos. Então ele está falando primeiro dos créditos dos produtos que dão direito. E na mesma frase ele continua. Por outro lado, a lista dos supostamente excluídos, que foram os mencionados acima do parecer, que estavam os tijolos refratários, ele coloca, vem sofrendo reparos ao longo do tempo por inúmeras decisões judiciais, dentre os quais materiais refratários consumidos no processo industrial. Então, o próprio acórdão do repetitivo do STJ, ele cita o refratário como um item que vem sendo adotado pela jurisprudência.
está claro no repetitivo, e nesse sentido, de acordo com o artigo 62 do Conselho, deveria ser aplicado nesse sentido, já que está expresso no acórdão a possibilidade de tomar esse crédito. Importante também citar que a própria outras empresas do mesmo grupo, na verdade, da Gerdau assumidas mesmo, temos decisões já favoráveis, que já transitaram em julgado, dando direito ao refratário, que é o material no qual ele cita exatamente que o material refratário contido nos revestimentos dos fornos desgasta-se de forma direta na produção, gerando direito ao crédito do imposto, assim como os precedentes do Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, e também com base aplicando o repetitivo. Nos autos também temos laudos que comprovam a utilização desses refratários, foram citados quais são os refratários que foram utilizados no processo siderúrgico, e como eu disse, até quando se fala em classificação do produto refratário, quando se vai para a questão como ele deve ser classificado na contabilidade, ele não deve ser considerado como partes e peças, ele tem sua própria função, por isso que eles são considerados como peças isolantes, e não partes de máquinas de maquinários como partes e peças de maquinário. Sem dúvida nenhuma, o refratário é um dos itens mais importantes, a não ser pela sucata, para que a recorrente possa fazer o aço. Sem o refratário, não existiria como fazer a atividade dela. E ele, sem dúvida nenhuma, o refratário nada mais é do que um insumo que possibilita o derretimento do aço, formando ele em vários tarugos, enfim, em todos os produtos que vão ser fabricados com o aço. Portanto, a recorrente requer que seja considerado e revertido a glosa em relação aos refratários. Era isso, presidente. Fico à disposição para qualquer esclarecimento, se necessário for. Com a palavra, a doutora Érica. Vamos lá. O recurso que é de diligência, deposto pelo contribuinte, atende os pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ter prosseguimento conforme os despachos de folhas 1364 e 1374. O direito do cashback fica calculado sobre os materiais retratórios que entrem em contato direto com o produto em fabricação tiverem interpretação claramente divergente nos aretos comparados. O acordo recorrido não deu provimento, retratário, direito ao crédito e inexistência. Assim, não gera direito ao crédito os materiais retratários por não se caracteriza como tal. Já os acordos paradigmas, 3201, 004, 300 e o 3202, 007, 478, que possuem o mesmo teor, deram provimento para esse sumo, faz a decisão do STJ, RESP 1075-508. Insumos, requisitos para acreditamento, peças e partes, equipamentos, materiais retratados, itens não contabilizados em ativo imobilizado, possibilidade. Por outro lado, a lista, deixa eu mudar para ficar mais certo. Portanto, as peças materiais retratórias, conforme o voto condutor do acordo, são aceitos como auxiliamentos de produtos intermediários, desde que não devam ser contabilizados no ativo imobilizado. Desse modo, os paradigmas tiveram interpretação divergente perante o acordo recorrido, ensejando solução para a instância especial. Então, diante do exposto, estou conhecendo o recurso especial do contribuinte, porque tem clara divergência aqui, tratado dos mesmos itens, materiais retratados. Quer julgar primeiro o conhecimento, presidente? Ou pode ir direto? Não, pode ir direto. A não ser que alguém levante conhecimento. Vamos lá. No mérito, a controvérsia gravita em torno do direito creditório básico, IPI, atividades siderúrgicas e materiais refratários de uso e consumo. Os refratários são empregados nas indústrias siderúrgicas para o isolamento térmico dos fornos e panelas industriais, com a finalidade de evitar a perda do calor para o ambiente externo, possibilitando assim a manutenção das temperaturas internas desses fornos e panelas necessárias ao processo de fundição ou derretimento dos demais insumos para obtenção de aço. Logo, eles são utilizados para a manutenção da temperatura interna necessária ao processo de fundição ou derretimento dos insumos envolvidos para a obtenção do aço, havendo contato com o produto submetido ao processo fabril. O material se torna inutilizável com o descusto da industrialização, que conduz ao exaurimento de sua finalidade e suas propriedades, sendo ao final substituído, o que impede a sua contabilização no ativo não circulante e tampouco na sua classificação como material destinado à mera manutenção do ativo.
No caso, os retratários que compõem os fundos e entram em contato com o produto fabricado, desgastam de forma direta e integral na produção, e ainda que acidentalmente incorporem o seu produto fabricado. Assim, o retratário aparece como típico produto intermediário, não sendo necessário exigir a sua integração físico-química ao produto, mas tampouco sendo possível se cogitar de sua ativação, tendo em vista a rapidez do seu desgaste jamais controvertida, como se viu. Neste contexto, importa exaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, né, RESP, né, 1.075.508, decidiu que os materiais que são consumidos no processo industrial, ainda que no produto final, já tem direito ao crédito de IPI nesses seguintes termos. Vou citar aqui porque vocês já conhecem, só vou citar a parte aqui. Aquisição dos bens que integram o ativo permanente da empresa ou insumos que não se incorporam ao produto final e cujos desgastes não ocorram de forma imediata e integralmente durante o processo de industrialização, não gera descreditamento consoante o RAPT. Aí, mais em caso, consoante assente a instância ordinária, custos de estabelecimento industrial que adquire produtos que não são consumidos no processo de industrialização, mas que são componentes do maquinário, bem como ativo permanente, e que sofre desgaste indireto ao processo produtivo, de cujo preço já integra a planilha de custo na produção final, razão pela qual não há direito ao crédito PI, recurso especial desprovido. Em seu voto, o ministro relator destacou o seguinte: de suma de uma norma descobrida no supracitado preceito legal, que o aproveitamento de crédito de IPI dos insumos que não integram ao produto pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e integral ao produto intermediário durante o processo de industrialização, e que o produto não esteja compreendido no ativo permanente da empresa. Em caso, consoante aceite a instância ordinária, cuide-se de estabelecimento industrial que adquire produtos que não são consumidos no processo de industrialização, mas que são componentes do maquinário, bem do ativo permanente, e que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo, e cujo preço já entrega a planilha de custo do produto final, razão pela qual não há direito de questionamento do PI. De fato, em razão da imediata e integral desgaste dos retratórios do custo do processo de industrialização, não se pode considerar os materiais retratários que compõem as máquinas que são devendo ser admitidos como produto intermediário. Se um de lá, tal entendimento de aplicação obrigatória pelo CAF nos termos 62, afasta a condição de contato físico direto com o produto fabricado, de outro estabelece de forma clara que o insumo deve sofrer desgaste de forma imediata e integral durante o processo de fabricação. Como consequência, o acordo afastou a possibilidade de creditamento de qualquer insumo que lhe seja utilizado em maquinário ou no parque industrial, como partes e peças de equipamentos e combustível neles empregados, e que não sofreram desgaste ou que sofreram forma imediata. Há ainda o precedente do Supremo Tribunal Federal, RE 90/205, de relatoria do ministro Soares Mendonça, cujo emenda é o seguinte: IPI é a ação da empresa fabricante de aço para acreditar-se do imposto relativo a materiais refratários que reveste de fornos elétricos, onde é fabricado o produto final. A interpretação de Conselho do Decreto-Lei 1135/70, seu regulamento, o artigo 32, aprovado pelo Decreto 70/172, e da Lei 4.503, e artigo 21, parágrafo 3º da Constituição da República, são julgada procedente pelo conhecimento e pelo procedimento do recurso voluntário. E em seu voto, o relator destacou o seguinte: estou em que, tendo o acordo recolhido admitido o fato de que os refratários são consumidos na fabricação do aço, a circunstância de não se fazer essa consumação em cada fornada, mas em algumas sucessivas, não constitui caso impeditivo da incidência da regra constitucional ou legal que proíbe a cumulatividade do IPI. Exatamente no sentido de que os materiais refratários são produtos intermediários, manifestou também o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e até esse próprio CAF. IPI, não cumulatividade, tijolos refratários, produção de aço, artigo 49 CTN. O desgaste natural do forno ou das máquinas não se sujeita a incidente do IPI, dedutível do imposto de renda, pelo que não pode ser deduzido IPI e ser pago no RE reconhecido. Constou do seguinte voto: como se observa na cota recorrida, ilustra relator Carlos Mário Veloso, há no processo de ação refratários que se consomem, e neste caso a dedução se impõe e refratários se integram ao meio de produção e que não se consome, apenas se desgastam e devem ser substituídos. Aí eu coloco as emendas, né, tributário, materiais refratários, direito a acreditamentos, materiais refratários empregados na indústria, serem literalmente consumidos, embora de maneira lenta, não integrado. Por isso, o novo produto nem o equipamento que compõe o ativo fixo da empresa, né, classificados como produtos intermediários, conferindo direito ao crédito final. E aqui eu cito também um acórdão, né, um acórdão da turma, né, do CAR, quer dizer,
Refratário, direito ao crédito, material refratário contido em revestimento de impostos e gastos de forma direta na produção, gerando direito ao crédito do imposto. Portanto, pode-se concluir que somente os insumos que se desgastam de forma imediatamente direta e integralmente no processo, ainda que não só de uma vez, geram direito ao crédito, e não o que não ocorre com máquinas e equipamentos, produtos não utilizados diretamente na produção, peças e partes e máquinas, etc. No caso, refratários que compõem os fontes e entram em contato com o produto fabricado, desgastam de forma direta e integral na produção, e ainda que acidentalmente incorporam seu produto fabricados. Os refratários são empregados na indústria siderúrgica para o isolamento térmico dos fornos e panelas industriais, com a finalidade de evitar a perda do calor para o ambiente externo, possibilitando assim a manutenção de temperaturas internas dos fornos e panelas necessárias ao processo de fundição e derretimento dos demais insumos para a obtenção do aço. Note-se que o desgaste é de forma imediata, deve ser considerado desgaste direto, conforme antes esclarecido, que o desgaste integral pode se referir a vários ciclos de produção, ainda que não necessariamente implicar o desaparecimento por completo do material, mas sua redução a um estado que não possa ser mais utilizado. Portanto, nos termos da jurisprudência antiga do Supremo Tribunal Federal, acima citada, e da adoção recente da sua base teórica do Supremo Tribunal de Justiça, tais insumos classificam como produtos intermediários, portanto, gera direito ao crédito. Em vista do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial do contribuinte. É como voto, presidente. Doutor Luiz. Presidente, respeitosamente peço vênia para abrir divergência quanto ao mérito do recurso relatado pela senhora relatora, doutora Érica. Eu continuo com o entendimento que foi esposado pelo senhor no Acórdão 9303007865 e pelo doutor Jorge Freire, 9303007143, e voto por negar provimento ao recurso dessa matéria. É como voto, presidente. Doutora Tatiana. Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Presidente, eu acompanho a divergência, eu também adotava na Câmara Baixa também o voto do conselheiro Jorge Freire, 9303007143, no sentido de não reconhecer o direito a crédito para produtos refratários. Então, eu acompanho integralmente a divergência. Doutor Balcia. Eu voto com a relatora. Eu tenho voto nessa direção. O doutor Balcia não concluiu o voto ainda? Concluí meu voto. Eu tenho voto que não foi pautado, melhor, foi pautado, mas foi retirado de pauta nessa direção. Doutor Jorge. Com a divergência. Doutora Vanessa. Eu acompanho a relatora, presidente, da mesma forma que eu acompanhei nos outros processos. Eu também já tenho voto em sentido oposto da relatora. Não há consumo, não há desgaste, não se incorpora. Então, eu não considero como produto intermediário. A única exceção que eu abro é para energia elétrica em casos de usinas de alumínio, que a matéria-prima toda é praticamente energia. Nesse caso, estou votando com a divergência aberta pelo doutor Luiz Eduardo. Presidente, é auto de infração aqui que eu estou vendo. Isso, Tatiana. É auto de infração. Mas aqui fala, para reconhecer direito ao crédito gerado por material refratário componente dos fornos. Mas é alto sim, presidente. É alto, né? Porque isso muda o resultado. Sim. Mas na conclusão do voto, a doutora Érica tem que alterar, então, que ela coloca assim, aviso do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial do contribuinte para reconhecer o direito ao crédito gerado por material refratário componente dos fornos. Sim, o auto foi por glosa, decorrente da glosa de crédito. Glosa, Eu estou revertendo a glosa. Aqui não seria decomp, vamos dizer assim, né? Você revertendo. A imputação do IPI, eu acho.
Teve uma notificação. A todos do colegiado que, ao relatar, iniciem dizendo se foi impedido de restituição ou se foi um auto de infração. Isso é fundamental para que a gente vote. Senão, pode gerar embargo. Então, eu peço isso. Não agora, esclarecendo, eu compreendi perfeitamente a conclusão do voto da doutora Érica. Ela está afastando a glosa que foi o fundamento do auto de infração. Perfeito. Mas agora também compreendi. A todos que no relatório coloque a situação original, porque isso nos dá um conhecimento fundamental. Nós já falamos isso, mas não custa pedir mais uma vez. Principalmente no caso de glosa. No caso de glosa, realmente fica a dúvida. Então, houve uma auto de infração, houve uma glosa, e o contribuinte recorreu. Então, sendo auto de infração, o resultado vai ser: por disposição do artigo 19-E da Lei 10.522, com redação dada pela Lei 13.988/2020, deu-se provimento ao recurso especial do contribuinte. Vencidos os conselheiros Luiz Rodrigo Mineiro, Jorge e Rodrigo Postos. Perfeito? Alguma dúvida? Então, doutor Rodrigo Mineiro, item 62 agora. Presidente, o caso é idêntico. O único ponto adicional é mais um recurso que subiu, né? Mais uma matéria que subiu, com relação a uma preclusão quanto a insumos listados nos itens 5.4 e 6.2. A turma baixa, ela reconheceu a preclusão. Eu até fiquei em certa dúvida com relação à admissibilidade desses itens, só que eu concluí, assim como o despacho de admissibilidade, que foi demonstrada a divergência jurisprudencial com relação a dois paradigmas apresentados. Ainda que os fatos fossem diferentes, a questão era o formalismo, né, conforme decidido no acórdão recorrido, e o outro é mais moderado, ou seja, impugnou de uma forma geral, aceita-se isso como impugnado, né? Então, o único ponto diferente é esse, que eu conheço, mas nego provimento por entender, assim como a decisão recorrida, que a matéria está preclusa, visto que não foi expressamente impugnada, né? Então, só no final, com relação ao mérito igual o processo anterior, eu estou adotando os fundamentos do voto condutor do acórdão 007-865, de relatoria do conselheiro Jorge Omiro Locke Freire, né? Eu adotava também esse voto na Câmara Baixa, sempre quando julgava essa matéria lá na turma 3402. Mas então, com relação a isso, eu destaco aqui, reproduzo excerto da decisão recorrida com relação a esse item que é diferente nesse processo. Palavras lá da decisão recorrida, do acordo. Em segundo lugar, quanto aos créditos básicos de IPI glosados, em conformidade com o item 5.3 e 6.2, passa-se a análise de cada um dos produtos ou razão objeto de pretensão recursal por parte da contribuinte, operando-se a preclusão consumativa sobre os demais, cuja cobrança resta incontroversa por ausência de impugnação específica. Não basta o contribuinte apresentar alegações genéricas de inconformismo e um pedido final de cancelamento integral do lançamento para se considerar que todos os itens da autuação foram impugnados. Com efeito, a preclusão está prevista lá no artigo 17 do PAF.
No presente caso, o contribuinte deveria ter apontado de forma fundamentada e individualizada as razões que levaram a contabilizar cada um dos itens glosados como insumos, considerando para tanto... Rodrigo, sim. Eu vou interromper um pouco, porque a doutora Ana, se já adentrou o voto, a doutora Ana Cristina, se ela quiser, ela tem 15 minutos para fazer a sustentação oral antes do voto. Por isso que eu vou Tá bom, obrigado. dar a palavra à patrona. Eu estava esperando esse momento, mas então agradeço. Só para fazer um esclarecimento em relação a esse ponto, esse auto de infração ele foi dividido em vários itens, né? O fiscal ele nunca compareceu uma única vez na empresa. Toda vez ele notificou a empresa e a empresa apresentou as planilhas com o item, qual era a utilização, em que área da atividade da empresa era utilizado, e o período da vida útil desse produto. E com base nessas planilhas foi feita essa autuação. Só que nós estamos falando de 30 mil itens. Quando a recorrente fez a sua defesa, ela citou itens e colocou como exemplificativo, assim como a própria autuação fez. A autuação não citou item a item. Ela usou a planilha que foi, inclusive, feita pela própria recorrente. No decorrer da impugnação do recurso voluntário, outras planilhas foram feitas relacionadas a esses mesmos produtos, com esclarecimento mais detalhado, se tinha contato direto, se não tinha. E no recurso foi dito exatamente que estava recorrendo a todos dos itens 5.3, 5.4 e 6.2. Estamos em discussão aqui os itens glosados no 5.4 e no 6.2. E isso é comentado no recurso voluntário, na impugnação, e baseado nas planilhas, e são as mesmas planilhas pelos quais o fiscal autuou. Se para a autuação, dos argumentos da recorrente foi a nulidade do auto, porque ele não analisou item a item e passou, por que na defesa da recorrente ela não pode se utilizar das planilhas onde tem item a item relacionado com a sua atividade, com a sua vida útil, com em que lugar ele é usado? Então, tem que ser usado, aí estão sendo usados 2 pesos e 2 medidas. Para a empresa houve preclusão, mas não houve nulidade na autuação. Então, a recorrente preza que esses itens sejam avaliados, porque não houve preclusão, se discutiu sim que eram itens consumidos e dariam direito ao crédito, conselheiros. Muito obrigada. Estou com a palavra agora o relator, doutor Rodrigo Mineiro. Presidente, o ponto que a gente está julgando aqui é apenas isso, a gente não está julgando uma nulidade, uma possível nulidade do auto de infração, né, para a gente analisar. Então, o ponto que está aqui para a gente analisar é com relação à preclusão quanto a esses itens. E o fato o recurso foi genérico. A parte não impugnou, né, detalhadamente a razão de item por item, por que deveria ter o crédito ou não. Então, nesse sentido, eu estou confirmando a decisão recorrida, no sentido de preclusão, por não ter havido o recurso a impugnação de forma fundamentada e individualizada. Não houve impugnação específica. Então, é nesse sentido que eu estou encaminhando o meu voto. Então, de forma geral, eu estou conhecendo do recurso especial de divergência para, no mérito, negar provimento integralmente, mantendo o ídito do acórdão recorrido. É o voto. Doutor Luiz Eduardo. Presidente e doutor Rodrigo Mineiro, relator, eu peço vênia para abrir aqui a discussão quanto ao conhecimento. Me pareceu aqui que, no paradigma, o que se discutia era se o pedido de atualização Selic podia ser considerado ou não implícito pelo fato de ter sido apresentado uma planilha de cálculo. No caso aqui, não é de taxa Selic, que é um acessório do principal, e não dá para você depreender isso de uma planilha de cálculo específica. O que houve foi uma referência ao relatório de auditoria. Portanto, me parece que as situações fáticas, elas são diferentes. Se eu tinha que pegar uma situação em que a referência se
suficiente para considerar isso combinado. É isso que está no paradigma. Então, eu peço vênia para abrir aqui a divergência no tocante ao conhecimento. Eu gostaria de discutir o conhecimento, com todo o respeito, é claro, ao seu entendimento. Eu penso que não deveria ser conhecida como voto. O doutor Rodrigo pediu a palavra. É apenas para... Eu fui no não conhecimento e mudei para o conhecimento nos últimos minutos do tempo regulamentar. Realmente isso é Entendi porque o paradigma apresentou uma situação de uma formalidade moderada. Por isso que eu caminhei pelo conhecimento e mantenho essa parte. Mas eu estava nesse mesmo pensamento do senhor, doutor Luiz Eduardo. Presidente, o senhor está sem som. Falei um tempão que sem som. Então, o doutor Luiz, ele abriu a divergência do conhecimento para negar o segmento do recurso, a não conhecer do recurso. Doutora Tatiana. Eu peço vênia ao relator, né? Eu também não conheço do recurso nessa parte. Doutor Valcir. Com a divergência. Faço uma interpretação mais restritiva e muito bem apontado por doutor Luiz Eduardo a diferença aqui. Perfeito. A devida vênia, doutor Rodrigo Mineiro. Doutor Jorge. Com a divergência, presidente. Doutora Érica. Com a devida vênia, doutor Rodrigo Mineiro, eu também acompanho a divergência aberta do doutor Luiz. Doutor Luiz, não foi o senhor que fez essa divergência, não, né? Foi via agravo? Deixa eu abrir aqui o e-processo. Não tenho essa informação aqui no momento, presidente. O agravo foi rejeitado. Deu um erro aqui no meu e-processo. O agravo foi rejeitado. Isso. Então, Mas se o doutor foi Rodrigo dado Mineiro está segmento e o agravo rejeitado. Isso aí. Quarto, do doutor Luiz, sim. Então, eu voto com o relator. Presidente, eu não votei não ainda. Não por causa disso. Sim? Não votei ainda. Vanessa. Eu voto Você pergunta na hora errada, então. Eu voto como relator, também pelo conhecimento do recurso, com a devida vênia do doutor Luiz, entendi o raciocínio dele, mas me parece que aqui, havendo essa dúvida, me parece que a gente conhece do recurso. Eu também voto com o relator, não só, eu fiz essa pergunta, porque normalmente, quando um presidente de Câmara conhece do recurso, naquele caso foi conhecido para presidente, ou foi não conhecido, o agravo reconheceu? Eu estou em dúvida ainda. Foi conhecido, pelo que está aqui. Foi conhecido, né? Foi conhecido, o agravo foi rejeitado. Então O presidente rejeitou o agravo. Se conhece, não tem agravo. Não, tinha outras matérias, né, presidente? Tá. Por isso que o agravo foi. Entendi. Deixa eu dar uma lida rápida aqui no recurso. Deixa eu abrir aqui no processo, então, aqui as partes de admissibilidade, só para confirmar aqui. Presidente. Estou demorando a abrir aqui, mas eu voto no doutor Rodrigo Mineiro. Tá. Voto no doutor Rodrigo Mineiro. O despacho é do doutor Luiz, presidente.
Sim, despacho é meu. Foi o doutor Marcelo Giovanni que me notou, eu acompanhei, sempre que me dá esse tipo de dúvida, eu deixo subir. Eu também, por várias vezes, também já revi meu despacho. Só na sessão passada foram umas 2. Exato. Pelo menos. Eu tenho essa dúvida que o doutor Rodrigo Mineiro também teve, eu deixo subir, porque eu acho que aqui é o local em que a gente deve discutir em público esse tipo de questão. Agora, é claro, eu nego o seguimento quando eu tenho absoluta certeza. Então, doutor... Vamos lá, resultado. Por maioria de votos, se conheceu do recurso. Não. Por maioria de votos, não se conheceu do recurso. Vencidos conselheiros Rodrigo Mineiro, Rodrigo Vanessa e Rodrigo Poças. Perdão. Nós estamos falando do item 2011, final 67, final 77, 2016, final 77. 2017, final 71, item 62 da pauta. Desculpa, eu peguei o errado. Estava procurando... Isso, 62. Então, recurso não conhecido... Meu despacho, eu estava com o despacho do processo da doutora Érica. Presidente, não conhecido parcialmente, né? Conhecido parcialmente. Isso. Recurso não conhecido parcialmente. Vencidos conselheiros Rodrigo Mineiro, Rodrigo Poças e Érica. Na parte conhecida, aí aplica-se o outro resultado. E Vanessa, presidente. Vencidos, então fica conhecido parcialmente e vencidos os Rodrigos e Vanessa que conheciam integralmente. Isso. E na parte conhecida... Se é auto de infração também... Deu-se provimento ao recurso, mesma coisa do outro. Deu-se provimento ao recurso. Por força do artigo 19E da Lei 10.522, com redação dada pela Lei 13.988. Vencidos os conselheiros relator Rodrigo Mineiro, doutor Luiz, doutor Jorge e doutor Rodrigo Poças. Voto vencedor. Quem está com o voto pronto já? Doutora Érica. Com isso, a gente encerra esses 2 votos. Obrigado, doutora Ana Cristina. Eu que agradeço. Desculpa, doutora. O voto vencedor do conhecimento tem que ter alguém também? É a doutora Érica, tudo. Conhecimento verdade. como vencedora. Tá ótimo. Obrigada. Coincidiu. Eu já ia passar para a doutora Érica, mas coincidiu dela conhecer aqui também. Porque ela já está com o voto pronto. Nós temos mais 2 tentações orais. Uma foi retirada de pauta. Muito obrigada, então, senhores. Eu vou deixar Obrigado, doutora. Muito obrigada, boa noite. Bom trabalho. Boa noite. Doutora Érica, 65, teria ostentação oral, mas foi retirado de pauta. E a última ostentação, mais uma vez a gente vai votar somente as ostentações orais. Item 67, doutor Valcir, recorrente Fazenda, interessado Lorde, Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas. Patrícia, pode chamar o patrono do item 67. Farei a convocação, presidente. Doutora Ana Paula Gerard Grezelli, Rio Grande do Sul. Eu precisaria que os colegas abrissem o voto, por favor, na pasta T, e verificassem a observação que eu fiz em relação ao auto de infração e o valor de alçada nosso em relação ao imposto. Qual é o item? Desculpa. É o item 67, por favor. Obrigado. Boa tarde, doutora Ana Paula.
Boa tarde. Eu tenho áudio e imagem boas para vocês? Perfeito. Posso dar prosseguimento? Vamos, irmãos. O relator vai fazer a leitura do relatório, mas o relator está colocando aqui uma pergunta de alçada, doutor Valcir. Exato. Até a patrona pode nos auxiliar, doutora Ana Paula. Sim. O valor originário no e-processo não consta valor nenhum. Já no processo, as folhas 392, o auto infração consta como imposto um valor de 46 milhões e outros reais. Não sei se é procedente essa informação. Você pode repetir? No início cortou a sua pergunta, senhor relator. O valor de alçada, o imposto no auto infração, as folhas 392, consta com 46 milhões. Isso procede ou não? Lá no e-processo, doutor Valcir, também? No e-processo não consta valor nenhum. Pode referir novamente a página? 392. Só um Valcir, minutinho. eu estou vendo aqui que consta imposto 46 milhões, juros de mora 17 milhões, multa proporcional 69 milhões e valor do crédito tributário 132 milhões, ou seja, até o imposto principal original é 46 milhões, acima de 36 milhões, presidente. E no e-processo, senhor presidente, consta valor nenhum. Foi por isso que eu pautei para nós decidirmos em colegiado, né, sobre a continuidade, o julgamento nessa ocasião. Pode estar pronto aí na pasta. Doutora Ana Paula, o valor é esse? A senhora confirma? Nós, em acesso ao documento no sistema, nós temos o valor de... Só um minutinho que eu estou tendo acesso à informação. O imposto é aproximadamente R$ 46.155.556,28. A indicação de juros de mora é acima de 17 milhões, desculpa, R$ 31.130,62. A multa proporcional do início do auto de infração, acima de 69 milhões. Tá, a gente pediu para a senhora confirmar que a gente está gravando a sessão. Esse processo vai ter que ser retirado de pauta, porque a portaria do ministro da Fazenda, da Economia, só nos permite julgar processo virtualmente até 36 milhões de reais. Então, esse processo está sendo retirado de pauta por portaria do ministro. Certo. Não tenho oposição com relação à decisão. Tá. Deve... Vamos ver essa portaria. A gente não... Com esse negócio da pandemia, a gente nunca sabe. No caso, não teria previsão. Não tem previsão do ministro liberar ou o julgamento presencial ou o limite de alçada maior. Por enquanto não temos essa previsão. Ou uma ou outra, ou esperamos a liberação das sustentações presenciais ou a alteração dos valores limitadores das sustentações virtuais, é isso? Isso. Ok. Presidente. Obrigado, doutora. Sim, Luiz. Esclarecimento de qualquer maneira, acontecendo uma dessas duas condições, vai ser publicada de novo a pauta e vocês terão a possibilidade de acompanhar. Pedir a sustentação novamente, isso? Sim. Isso mesmo. Está ótimo, Obrigado. Não tem problema. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Um ótimo final de dia para todos. Obrigado. Tchau. Então, o processo é tirado de pauta por valor superar o limite de alçada permitido em portaria ministerial. Esqueci o número agora. Mas o pessoal do CEPOD completa o número aí. Com isso, a gente acabou a sustentação oral. Tem algum processo fácil da tarde aí? São 17h50. Da tarde eu só tinha este, né?
Temos 10 minutos. Então vamos suspender amanhã, a gente joga. Luiz, não estamos ouvindo. Não tem nenhum fácil aqui para 44, os meus, né? 44 é enorme, sobre PASEP. 7 a 50. Também não tenho fácil. 50. Eu também não tenho fácil. Então vamos suspender. Encerrar. Grande. Vamos encerrar a sessão de hoje.